Mais uma vez, irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias ao livro de Mateus, capítulo 4. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao 11 de Mateus, capítulo 4. Amém, irmãos? Amém. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. E disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu também: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e passaram a servir. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome hoje para todo sempre. Nós, como igreja, nos reunimos essa noite para te adorar. Nós reunimos essa noite para te render graças, honras, glórias, louvor, exaltação, toda adoração que só o Senhor é digno de receber. E nesse momento, Senhor, que nós já te adoramos, já te bendizemos, nós gostaríamos, em nome de Jesus, de ouvir a tua voz. E nós cremos que é possível ouvir a tua voz através da tua palavra, que foi lida e que será explicada e aplicada em nossas vidas. O nosso desejo, o nosso clamor, Senhor, como criaturas necessitadas de Ti, é que o Senhor nos alimente da Tua palavra, é que o Senhor nos edifique pela Tua palavra, que seja a Tua palavra apenas a ser pregada nessa noite. E se porventura alguma coisa for dita aqui, neste púlpito, que não faz parte da tua palavra, que isso não entre no coração da tua igreja. Em nome de Jesus, nos livra de ouvir e receber, e de nos alimentar daquilo que não é a tua palavra. Portanto, através da tua palavra, fala aos nossos corações, porque só a tua palavra é poderosa para tirar o homem da morte e trazer para a vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, e desde já te agradecemos pela tua palavra. Amém, Senhor. O texto que nós lemos de Mateus capítulo 4 não é um texto desconhecido. Eu acredito que a maioria de nós, se não todos nós, já lemos esse texto N vezes, muitas vezes. E eu não tenho aqui a pretensão de dizer para os irmãos que eu vou trazer algo novo e diferente, porque se eu trouxesse algo novo e diferente, não seria a palavra de Deus. Mas eu gostaria de meditar um pouco acerca dos versículos que nós lemos,
Especialmente porque o texto de Mateus capítulo 4, ele nos reencena ou remonta a cena da tentação do homem lá no Éden, lá em Gênesis, quando a serpente ela tentou Eva e tentou Adão, e ambos caíram em transgressão. E novamente aqui o diabo ele está tentando aquele a quem Paulo chama de segundo Adão. Paulo diz em 1 Coríntios que Jesus é o segundo Adão. E se em Adão todos nós estávamos sendo tentados, e consequentemente, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, porque pela transgressão de um só a morte entrou no mundo, assim também todos nós estávamos sendo tentados em Cristo. Porque se através da morte de um só entrou o pecado, e pelo pecado a morte, através da justiça de um só nós somos levados à vida. Amém? Amém. Então, o cenário está sendo remontado. Jesus está novamente sendo tentado à semelhança de Adão. E se nós olharmos com um pouquinho de atenção, nós vamos perceber que alguns elementos da tentação de Adão estão presentes aqui na tentação de Jesus. Se a gente ler 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, lá fala que existe a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa tentação aqui, essa soberba da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, estavam presentes na tentação em Adão. Quer ver? Vejamos. Quando Eva viu o fruto, ela viu que ele era bom para comer. Concupiscência da carne. O fruto era agradável, concupiscência dos olhos. E ele trazia o conhecimento. E a promessa da serpente é que eles iam ser que nem. E o que é isso? É a soberba da vida. Então todos esses elementos na tentação lá de Adão estão presentes aqui na tentação de Jesus também. Quer ver? Transforma essas pedras em pães. Te sacia. Sacia o teu desejo. Você não precisa viver com anseios insaciáveis. Se você está com fome, coma. Você não precisa viver com desejos que você não pode satisfazer. Você tem que satisfazer os seus desejos, seja eles quais forem. Então, Jesus, se tu está com fome, come. Materializa a tua fé. A tua fé precisa ser vista. Se tu és o Filho de Deus, mostra. Transforma essas pedras em pães, para que você possa saciar esse teu desejo de fome, de comida. E o que é isso? Concupiscência da carne. Depois, ele leva ele e mostra para ele o quê? Ele mostra tudo. Antes de mostrar os reinos, ele faz uma coisa. O que é que ele faz?
manda ele. E aí ele mostra os reinos. E o que é que Jesus usa para ver os reis? Os olhos. E aí ele faz uma promessa. Tudo isso, a soberba da vida. Então toda a tentação do jardim, todos os elementos da tentação no jardim, estão presentes aqui na tentação em Jesus. E se todos nós fomos tentados em Adão, e todos nós somos tentados em Jesus, isso significa dizer que esses elementos, tanto na tentação no jardim, como na tentação aqui de Jesus, são as nossas tentações diárias. Todos nós somos tentados pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida. Tiago diz que nós somos tentados pela concupiscência de quem? Do irmão? De quem? A nossa. Tiago diz isso em capítulo 1, versículo 13. Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Então a tentação em Adão e a tentação em Jesus são as nossas tentações diárias. Todos nós somos tentados nesses mesmos elementos, nesses mesmos requisitos. Isso precisa nos levar, ou nos leva a uma reflexão. Eu resumi essa tentação em 3 palavras, ou essas tentações em 3 palavras: conforto, sucesso e controle. O que seria o conforto? Seria eu não precisar de nada. Seria eu ter todos os meus desejos saciados. Seria eu ter todos os meus anseios supridos. Seria eu viver confortavelmente na minha vida. Não me faltar nada. Não me faltar provisões. E como isso é tentador? Como é tentador para nós vivermos uma vida de conforto. Vivemos uma vida confortável. Mas também é tentador para nós viver uma vida de sucesso. Em busca desse sucesso na vida. De romper, de ser mais que vencedor, de saltar muralhas, de ser mais que vencedor. Isso também é tentador. Mas também é tentador para nós ter o controle das coisas. Quem não gosta de ter as coisas sob o seu controle? Quem não gosta de poder controlar a sua própria vida? Então a tentação, tanto de Adão como de Jesus, remete a essas 3 palavras. Conforto, sucesso e controle. Conforto, sucesso e controle. E é a partir daqui, irmãos, que eu gostaria que nós refletíssemos. As pessoas chegam na igreja, preste atenção. E quando elas chegam na igreja, geralmente chegam com uma pergunta. As pessoas chegam nos auditórios das igrejas com uma pergunta. E que pergunta é essa? Elas não apenas chegam com essa pergunta, mas elas vão de igreja e vão migrando de igreja em igreja, tentando responder
pergunta que as pessoas fazem é: como é que se vive bem? Como se vive bem? As pessoas chegam com essa expectativa. E bem falou aqui o Robinho, a gente vive dias tão maus. Dias de crise, dias de muitas pessoas desempregadas, falta de emprego. A gente está vendo o país aí virar um caos. A gente está vendo a polícia em greve lá no Espírito Santo, e aquilo virou um verdadeiro caos. Então as pessoas, elas chegam com essa pergunta: como vivo bem? Como é que eu vivo bem? Por favor, me diga, porque eu estou desesperado. E eu quero saber como é que eu faço para viver bem. E quando as pessoas, elas chegam até nós com essas perguntas, nós líderes somos tentados a responder para elas com Mateus capítulo 4, versão do diabo. Dizendo para elas que, para elas viverem bem, elas têm que ter conforto, sucesso e controle. E eu gostaria de responder essa pergunta analisando as duas respostas aqui em Mateus capítulo 4. Primeiro, a resposta do diabo, e em seguida a resposta de Jesus. Amém? Então, para começar, como é que se vive bem? Com a resposta do diabo, nós vamos começar. Alguém lê, por gentileza, mas é o 3. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Você não precisa conviver com ansiedades não satisfeitas. Você não precisa viver com desejos insaciáveis. Você está com fome? Coma! Você está com raiva? Bata! Você tem impulsos sexuais? Se satisfaça! Você quer viver bem? Então faça isso. Você ainda não é casado, você é namorado, você é noivo, não tem problema, faça sexo à vontade. Satisfaça os seus desejos mais íntimos. Não fique aí reprimindo esses anseios. Faça, vá, coma, pegue, toque. Você não quer viver bem? Então satisfaça os seus desejos. Não reprima aquilo que você está sentindo. Se você quer viver bem, você tem que botar para fora. Porque afinal de contas, o que importa é ser feliz. Porque afinal de contas, não importa se a pessoa é do mesmo sexo. O que importa é o amor. Então não viva com desejos insaciados. Faça. Está com raiva? Bata. Mas quem disse isso? Essa é a resposta do diabo. Não é a resposta de Jesus. Para a pergunta como eu faço para viver bem. Então, às vezes, nós somos tentados a responder essa pergunta com a versão do diabo e não com a de Jesus. E nós somos tentados porque é mais fácil. É mais fácil você, quando estiver com raiva, dar um tapa do que se controlar. É mais fácil, quando está com raiva, xingar o pai e a mãe. É mais fácil desobedecer os pais do que obedecer. É muito mais fácil a versão do diabo. Por isso é tentação. E nós somos tentados a isso todo dia. Nós somos tentados a procurar o caminho mais fácil.
Porque afinal de contas nós queremos conforto. Nós não queremos a luta. Nós não queremos o confronto. A gente quer ficar confortável. A gente quer viver bem. O problema nisso é que Jesus não nos chamou para isso. Jesus não nos chamou para ficarmos confortáveis. Jesus nos chamou para morrer. Quê? E a gente vê isso quando a gente lê Jesus dizendo o seguinte: cada um com sua cruz. O que é a cruz? Qual o símbolo da cruz? Quando a gente passa no caminho e tem uma cruz, o que significa aquilo? Que alguém morreu ali. Você vai no cemitério, só que você vê a cruz, o que significa? Que ali, muita gente que morreu está enterrado lá. A cruz significa morte. E Jesus nos chamou para carregar a nossa cruz. Ele nos chamou para renunciar e não para viver uma vida de conforto. Ele não nos chamou para a gente viver bem, ao nosso bel prazer. Ele não nos chamou para a gente viver bem como a gente acha que é viver bem. Ele nos chamou para renunciar e para morrer. A vida cristã, irmãos, é renúncia e não conquista. Pelo menos não aqui. Nós iremos conquistar. Aliás, nós não. Jesus já conquistou para nós uma vida eterna. Mas essa vida eterna, ela não é aqui. Aqui é renúncia. Aqui é cruz. E aqui nós vamos ser tentados a viver confortavelmente. Nós só precisamos escolher. Que resposta a gente quer? A do diabo ou a de Jesus? Mas eu já adianto. A do diabo é mais fácil. Bem mais fácil. Afinal de contas, quão tentador é viver sem anseios? Não é verdade? Não é verdade? Mas não para por aí. A tentação ela foi resumida aqui, eu resumi em 3 palavras. A primeira palavra é conforto. Mas a segunda palavra é sucesso. As pessoas vivem procurando sucesso. Sucesso financeiro. Querem ser famosos. Elas buscam sucesso profissional. Como se isso fosse a base, o cerne, o centro, a coisa principal de uma vida plena. E existem vários jargões. Olha, você é vencedor. Você vai conquistar. Você vai romper barreiras. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Você já ouviu isso? Sucesso. Mas olha quem prometeu isso, por favor. Alguém lê o versículo 5 e 6. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e toma-te nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Você nunca vai tropeçar. Pode ficar tranquilo. Tudo que você intentar fazer, você vai ser bem sucedido. Deus é contigo. Se quer comprar um carro, bote Deus na frente e você vai conseguir. Nada vai te impedir. Afinal de contas, você
tudo é possível aos filhos de Deus. Tudo é possível ao que crê. As portas vão se abrir. Se você tem fé de verdade, você vai ter tanto sucesso que você vai tomar a empresa do teu patrão. É engraçado, né, irmão? Mas isso é verdade, isso é real. Existe essa pregação. Só que mais uma vez, irmãos, quem disse isso? Satanás. Não é Jesus que está prometendo isso. Aliás, Jesus não nos promete isso. E usa-se até versículos bíblicos, mas olha só, você é mais do que vencedor. Distorcendo totalmente o contexto de Romanos capítulo 8, que não é esse. Nós somos mais do que vencedores? Ficou todo mundo com medo de responder. Nós somos mais do que vencedores? Sim. Mas não no contexto de conquista terrena. Nós somos mais do que vencedores naquele contexto de Romanos capítulo 8, porque nem a morte pode tirar de nós a nossa comunhão com Jesus. Ele venceu o pecado e a morte. E é por isso que nele nós somos mais do que vencedores. A morte não pode nos deter. É isso que Jesus fala em Mateus 16, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o que ele estava dizendo? As portas do inferno ali não é a condenação eterna. Inferno ali é o Hades, a morada dos mortos. O que Jesus estava dizendo é que a morada dos mortos não prevalecerá contra a igreja. Em outras palavras, ainda que a igreja morra fisicamente, ela não ficará na morte, porque Jesus a ressuscitará. Essa é a palavra de Jesus. E é nesse sentido que nós somos mais do que vencedores. Não para conquistar bens aqui. Porque o próprio Jesus disse, olha, não junte tesouros na terra. Por quê? Porque a traça, a ferrugem, se corrompe. Tudo se corrompe. Nós temos que juntar tesouros. Aonde? Então vocês, a partir de hoje, vão comprar um terreno. Vocês assinam aqui, certo? É isso que Jesus está dizendo? É claro que não, gente. É óbvio que não. Mas nós somos tentados a viver uma vida em busca de sucesso. A responder a pergunta, olha, como é que se vive bem? É muito fácil, tenha sucesso. Seja bem sucedido naquilo que você faz. E em terceiro lugar, na resposta do diabo à pergunta, como é que eu faço para viver bem? Gostaria que alguém lesse o versículo 9. Por favor. E disse, tudo isso te darei, se prostrar e me adorar. Tudo isso será teu. Você terá domínio sobre tudo. Teu é o controle de tudo. Você vai ser dono de tudo. Você só tem que fazer uma coisa. Você só tem que me adorar. E sabe, irmãos, quantas promessas têm sido feitas em nome de Deus, de que, olha, venha para Jesus e você vai ter tudo que você quer. Venha para Jesus e você nunca mais ficará triste. Está com depressão? Vem para Jesus. Está com alguém na UTI? Vem para Jesus. Está precisando de emprego? Vem para Jesus, adora Ele, serve a Ele e Ele vai te fazer tudo que tu quiser. Como se Jesus fosse um gênio da lâmpada
que você esfrega a lâmpada, ele sai e você tem direito a 3 desejos. Enquanto você ali tiver os 3 desejos para fazer, ele te pertence. Ele está ali para te abençoar. Porque afinal de contas você é filho de Deus. Então você está no controle. O controle é seu. Diga para Deus, tu tem que fazer. Diga para Deus assim, olha, Deus, o Senhor é obrigado a me abençoar. Sabe por quê? Porque eu sou dizimista. O controle é seu. Você vai ter tudo. O que você precisa fazer? Adorar a Deus. E é incrível como essas coisas são reais no meio da igreja. Adore a Deus, sirva a Deus e você vai ter tudo isso. Mas quem prometeu isso? Foi Deus? Quem prometeu que nos daria tudo se a gente prostrasse adorando? Foi Satanás. Não foi Deus que prometeu. Não foi Deus que nos prometeu que se nós o adorássemos, nós teríamos tudo que a gente deseja. Agora vamos ver a resposta de Jesus. E essa é mais interessante. Não é a mais fácil, mas é a melhor. E eu gostaria de começar, ou melhor, eu disse que a gente ia resumir a resposta do diabo em 3 palavras. Vocês lembram quais são as palavras? Conforto, sucesso. Eu resumi também a resposta de Jesus em 3 palavras: promessa, caráter e propósitos. Então, quando alguém chegar para nós e perguntar como é que eu faço para viver bem, é simples: promessa, caráter e propósito. Então, alguém lê, por favor, versículo 4 e vamos ver a resposta de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda promessa que sai da boca de Deus. Deus não promete para nós que nós seremos ricos. Deus não promete para nós que nós iremos conquistar tudo, mas Ele promete cuidar de nós. Não do jeito que a gente quer, mas conforme a vontade dEle. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Por que vocês andam ansiosos por alguma coisa? O que acabei de comer, o que acabei de beber, o que acabei de vestir? Não é o corpo mais do que as vestes? Não é a vida mais do que o mantimento? Olhe as aves do céu, elas não juntam, elas não colhem, elas não colocam no celeiro, mas o vosso Pai as alimenta. Olhe os lírios. Eu falo para vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas, que coisas? O que haver de comer, o que haver de beber, o que haver de vestir. Vos serão. Deus promete cuidar de nós, mas não do jeito que a gente quer, conforme a vontade dele. E a gente até pode passar privações, porque é a vontade dele. Mas Deus promete cuidar de nós. E isso precisa alimentar a nossa alma. Porque não só de pão, não só de comida física nós viveremos, mas nós viveremos das promessas de Deus. Nós viveremos da palavra de Deus, que nos alimenta, que nos edifica, que nos coloca de novo no rumo certo. É por essa palavra que nós temos que viver. É ela que traz vida, e só ela. Não é o pão que alimenta o nosso físico, mas é
que desceu do céu. É esse pão pelo qual nós temos que viver. De toda a palavra encarnada, a palavra que encarnou em Jesus. É por Ele que nós temos que viver. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda promessa que sai da boca de Deus. E o cuidado, irmãos, que Deus tem conosco, que é real, é a menor das promessas. Porque a maior promessa que Ele nos fez é viver com Ele eternamente. E essa, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem qualquer outra criatura, nem altura, nem profundidade poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus no céu. Essa é a principal promessa. E essa promessa pode até nos faltar o que for aqui nessa terra, mas essa promessa está garantida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, como é que eu faço para viver bem? Seja satisfeito nas promessas de Deus. Não busque conforto, busque a promessa de Deus. Busque se alimentar da palavra de Deus. É assim que se vive bem. Não é buscando conforto, é buscando se alimentar de Deus e da sua palavra. Mais uma vez está posto diante de vocês. Como é que se vive bem? De um lado vocês têm a resposta de Satanás. Conforto. É assim que se vive bem. Do outro vocês têm a resposta de Jesus. É ser saciado na palavra de Deus. E aí você escolhe. A resposta de Satanás é mais fácil, mas a de Jesus leva a vida eterna. A segunda resposta de Jesus está no versículo 7. Alguém lê, por favor. Disse Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. É caráter. É confiar em Deus e não duvidar das promessas dele. Se Deus fez a promessa, Ele vai cumprir. A gente não deve se portar com a falta de caráter do povo quando ele saiu do Egito. Irmãos, preste atenção. Quantas pragas houve no Egito? Quantas pragas? Não olhe para a escolinha não, deixa eles chorando lá. Criança é assim mesmo. Olhe para cá. Quantas pragas foram no Egito? 10 pragas. E depois que o povo saiu do Egito, se depararam com o Mar Vermelho, o que aconteceu? O mar se abriu. Quando eles passaram pelo mar, que chegaram no deserto, eles disseram: olha, eu sei que teve tudo isso, mas como a gente vai morrer de fome? Aí caiu o pão do céu. Quando cai pão do céu, aí ele diz o seguinte: só pão? Aí Deus manda carne. Aí Deus manda carne, ele diz: mas agora a gente está com sede, depois de comer pão e carne, vai beber o que no deserto? Aí Deus faz sair água da rocha. Foram quantos anos naquele deserto? Que eles não passaram fome, nem frio, nem calor, e nem a roupa deles envelheceu. E ainda assim, eles tentaram a Deus, porque eles não acreditaram na promessa de Deus. Eles não tiveram caráter. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você confia que Deus vai cuidar de você? Amém. Não duvide disso, irmão. Ainda que as coisas estejam difíceis, Deus cuida de nós. Não sejamos pessoas murmuradoras como o povo no deserto, que não tinha esse caráter, que ficava duvidando de Deus o tempo todo: será que é, será que não é? Olha,
As coisas que aconteceram no deserto foram tão extraordinárias porque o clima, ele vai do frio ao calor extremo. É 50 graus à sombra e 0 grau à noite. Por isso que eu falei, eles não sentiram frio à noite e não sentiram calor durante o dia. Porque à noite tinha as colunas de fogo para aquecer e durante o dia tinha a coluna de nuvem que não deixava o sol pegar neles. E mesmo assim, eles murmuravam e duvidavam da palavra de Deus. Isso é incredulidade. Isso é o que nós chamamos de falta de caráter, de falta de confiança em Deus. Como é que se vive bem? A resposta do diabo? Sucesso. Óbvio. Quem é que vai viver bem se não tiver sucesso? Resposta de Jesus. Caráter. Olha, sucesso. Não importa o que você vai fazer para adquirir o sucesso. É mentira? Minta! Minta mesmo. Se você tiver que ficar, que se tornar chefe mentindo, minta! O importante é ter sucesso. Resposta de Jesus. Caráter. Como é que se faz para viver bem? Caráter. As três respostas do diabo: conforto. A de Jesus: promessa, caráter e propósito. Alguém lê o versículo 10, por favor. Vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele. Como é que eu faço para viver bem? Esse é o meu propósito: adorar a Deus e servir. Eu quero viver bem. Como é que se vive bem? Adore a Deus e o sirva. Como é que eu vivo bem? Acredite nas promessas. Como é que eu vivo bem? Tenha caráter. Como é que eu vivo bem? Siga o propósito de Deus para a sua vida: adorá-lo e servir. É assim que se vive bem. Essa é a resposta de Jesus. Mas sabe, irmãos, eu queria concluir dizendo que esse não é um sermão fácil de se pregar para cristãos. Talvez porque a gente escuta tanta coisa errada, que às vezes até eles que são tiradas das escrituras, claro que tirada do seu contexto, mas é um sermão difícil de se pregar para cristão, porque quando a gente fala esse tipo de coisa, algumas perguntas surgem. A primeira pergunta é: então quer dizer que Deus não quer que eu realize meus sonhos? Outra pergunta que surge é: então Deus não quer que eu seja feliz? Eu respondo para você da seguinte maneira: se a sua concepção de realização de sonho, se a sua concepção de felicidade, ela vem da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, então não. Deus não quer que você realize seus sonhos com esses parâmetros. Agora, se a sua compreensão de realização de sonho e de felicidade está em fazer a vontade de Deus, então Deus quer que você realize o seu sonho e seja feliz. Mas Ele quer que você faça isso dentro da vontade dEle. Não com a concupiscência da carne, não com a concupiscência dos olhos e nem com a soberba da vida. E eu gostaria de encerrar em 1 João, capítulo 2, abra lá por favor, versículo 17.
1 João capítulo 2, versículo 17. Deus não quer que você tenha conforto, sucesso e controle baseado na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. Deus quer que você tenha promessas, que você tenha caráter e que você tenha propósito. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e soberba da vida, ela acaba, como diz o versículo 17. Acompanhe, por favor. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O que Deus espera de nós é que a gente creia nas promessas, que a gente tenha caráter e que o propósito dele em nossas vidas seja alcançado. E o nosso propósito é servir e adorar. O nosso propósito é fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.